A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui para falar da graça de Deus a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado os meus vídeos, que tem se inscrito no meu canal no YouTube Reconciliados em Cristo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que lhe dê mais entendimento acerca da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Se essa mensagem for edificante para você, compartilhe ela com mais pessoas para que tenham conhecimento da graça de Deus, para que as pessoas saiam do engano do sistema religioso. Volto a dizer, eu não estou aqui para falar mal das pessoas que estão lá dentro sendo usada pelo aquele sistema fraudulento. Não. Eu estou aqui como um mensageiro da graça de Deus, como um ministro da graça de Deus, trazendo aqui a conhecimento dos nossos amados irmãos, estudo acerca da palavra de Deus que está na Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo, mas é um dos livros menos estudados. Por quê? Porque durante séculos, o reino de Deus tem sido tomado à força, antes, durante e depois. E as pessoas, com a mente cauterizada no que foi colocado na mente delas, ficaram com isso até hoje impregnado, inodiado na mente das pessoas. Às vezes a gente tem que ter muito cuidado para quando a gente vai anunciar o Evangelho da Graça, porque o que está na mente de alguns irmãos ainda que não conhecem a graça de Deus, está enraizado ali e não é fácil de a gente colocar esse entendimento para fora, fazer com que essa pessoa entenda. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai falar, e muita paciência, né? E ter um discernimento do Espírito Santo de Deus para que nos dê a palavra certa, na hora certa, para a pessoa também certa. Então, abençoado, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, né, pelo entendimento que Ele tem me dado, e para os amados irmãos aí também, e agradeço a cada um dos irmãos que tem compartilhado aí os meus vídeos. Eu creio que os amados irmãos já estão vendo aí o tema dessa live, o tema do nosso vídeo nessa tarde, né? Um espírito não queima no fogo do inferno. Olha, abençoado, exatamente, um espírito não queima no fogo do inferno. Algumas pessoas ainda não entenderam isso daí, mas hoje nós estaremos falando acerca desse assunto que é bastante interessante. Por isso que eu peço, fique até o final, assista até o final, para que possa entender. Algumas pessoas falam, os vídeos são muito grandes. Olha, abençoado, nós já estamos acostumados em participar aí no passado, né, de alguns cultos nas chamadas igrejas, 15 minutos, e fica algo mastigado. Mastigado, não fica bem explicado. Nós sabemos que lá, dificilmente as coisas são bem explicadas. Mas, então a gente tem que ter a paciência e assistir até o fim. De repente você tem alguns afazeres agora, assista o vídeo depois. Então, um espírito não queima no fogo do inferno. Se um espírito não queima no fogo do inferno, por que que nas chamadas igrejas as pessoas estão dizendo que após a nossa morte, as pessoas que não aceitaram Jesus e morreram sem aceitar Jesus, vai para o inferno e vai ser queimada? Se o espírito não queima no fogo do inferno. E se nós em graça sabemos que inferno, para nós em graça e para os da época de Cristo e bem anteriormente, sabemos que é sepultura. Nós sabemos que é sepultura. E as pessoas hoje em dia estão falando por aí que quando você morrer, quando alguém morrer sem aceitar Jesus, vai queimar no fogo do inferno. Mas a pessoa morre, como disse aqui em Eclesiastes 12:7, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta para Deus, o que o deu. Então, se o espírito volta para Deus, o que o deu, o que vai queimar no fogo do inferno? O inferno da religião. Porque o nosso conhecimento da graça, nós sabemos que o inferno que a Bíblia fala é o inferno de sepultura.
Algumas pessoas falam, olha, se você não aceitar Jesus, vai queimar no fogo do inferno. Mas se Eclesiastes 12:7 fala que o pó volta, o pó e o espírito volta para Deus. Então, o que vai estar queimando lá? O que é que vai ser jogado lá nesse inferno? É necessário a gente entender a palavra de Deus que está na Bíblia, voltando no contexto histórico. As pessoas pensam que a Bíblia é escrita para os dias de hoje, mas não é. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Então nós temos que voltar o nosso entendimento no tempo e entender da forma que eles entendiam naquela época. Não é da forma que nós entendemos hoje. Eu tenho falado aí para um abençoado que ainda não conhece a graça, que a maneira de nós se comunicar aqui hoje ainda tem coisas que divergem do nosso entendimento. Por exemplo, Portugal e Brasil têm as maneiras diferentes de falar. E nós temos que entender isso. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas não vou falar o significado. As pessoas podem estar pesquisando aí. Em algumas regiões do Brasil, e em Portugal, por exemplo, moça, lá é conhecido como rapariga. E para nós aqui é um palavrão. Essas bolsas de mulheres, aqui para nós é bolsa. Lá já tem um outro significado que eu não vou estar falando aqui, porque não pode ser até escândalo para algumas pessoas que estão assistindo. Então pesquisa para você ver. Então quando nós formos ler a Bíblia que está aqui, a palavra de Deus que está aqui, nós temos que ir no contexto histórico, cronológico, para a gente trazer para os dias de hoje, porque senão a gente vai viver só enganados. E tem muita gente enganada. Aí as pessoas acham, olha Ivan, você está aí vindo com esse negócio novo aí, você pregando heresia. Não, abençoado, não é novo, está aqui há séculos e as pessoas estão sendo enganadas aí e nem sequer faz questão de sair. Quando às vezes a gente tenta mostrar para as pessoas, elas recusam. Por quê? Porque a mente está enojada com aquilo que o sistema religioso plantou na mente das pessoas. Não, eu só acredito no meu padre, no meu pastor e pronto, acabou. Deixa de acreditar. Por mais que as pessoas vejam aqui dentro o que é verdade, elas deixam de acreditar, porque não vem da boca do seu líder religioso. Então, abençoado, o nosso tema hoje, o espírito não queima no inferno. O espírito não pode queimar no fogo do inferno. Então por que as pessoas estão dizendo por aí, quando alguém morrer, vai queimar no fogo do inferno, se quando ela morrer, o pó volta o pó, o espírito volta para Deus? O que vai queimar no inferno, então, que o sistema religioso prega? Hoje é o que nós iremos ver nesse estudo aqui hoje. Olha aqui, Hebreus 2,14. Eu vou falar de uma passagem aqui, sem entrar no outro assunto aqui, mas vou dar só uma pincelada aqui para algumas pessoas entenderem. Hebreus 2,14. Quando nós formos ler a Bíblia, nós temos que estudar ela. Prestem bastante atenção que tem muita coisa aqui em um único versículo. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. O que eu quero tratar nesse assunto aqui não é nem a questão do diabo que foi aniquilado, mas algumas pessoas acreditam que ele está aí ainda. Mesmo assim, essas pessoas acreditando que ele está aí, aqui diz que ele foi aniquilado na morte. Então, Jesus vai ter que morrer de novo. Aí é uma contradição. Só que as pessoas recusam entender isso aqui. Mas o nosso objetivo aqui hoje é falar desse trecho aqui, ó. Desse trecho bastante interessante. Visto como os filhos participam da carne e do sangue. Abençoado, quem são os filhos que participam da carne e do sangue? Você já parou para analisar? Você reparou para interpretar? Você reparou para ver quem são esses filhos que participam da carne e do sangue? De Hebreus 2,14? Não. Esses filhos que participam da carne e do sangue são nós. São nós. Nós somos espíritos revestidos de carne e sangue.
Aqui está falando que o próprio Criador também participou dessas mesmas coisas, ou seja, carne e sangue. É o que está dizendo aqui. E para aniquilar na morte o que tinha o império da morte, o diabo. Então, o que nós entendemos com essa passagem aqui? Se os filhos participou de carne e sangue da mesma forma que o Criador participou, é porque esse Espírito já existia. Ele só revestiu aqui de carne e sangue. E nós nos tornamos, com o poder do Criador, o que somos hoje. E recebemos, cada um recebeu o seu nome, dado pelo seu pai e pela sua mãe. Abençoados, a palavra de Deus, se você abrir os olhos do entendimento, ela é muito maravilhosa para se ler, para se estudar, para se entender. Mas o que as pessoas, os nossos amados irmãos que ainda se encontram no sistema religioso têm que fazer é deixar religiosidade de lado e passar a acreditar no que está aqui e estudar a fundo isso daí. Se os filhos participam da carne e do sangue, é porque os filhos que somos nós, espíritos revestidos de carne, já existiam. E Eclesiastes 12:7 fala que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, o que o deu. É tão fácil de entender. Ah, mas você deve estar preocupado assim, mas a palavra de Deus fala que alguns perderam a salvação e tal. Abençoados, um espírito nunca se encontrou em um estado de dúvida, de perdição e salvação. Um espírito sempre esteve salvo. O nosso espírito nunca se encontrou num estado de perdição e salvação. Nosso espírito sempre foi salvo. Ah, tem o ímpio, tem esses, filhos da perdição. Nós vamos falar acerca desse assunto mais para frente. Nós vamos falar desse assunto mais para frente. Então, se o sistema religioso está pregando por aí que uma pessoa, se não aceitar Jesus e participar do culto de ceia e tudo isso daí, vai queimar no fogo do inferno? Uai, quando nós morremos, é sepultado. Aí só fica o espírito. Aí as pessoas querem inventar que depois vai queimar no fogo do inferno. Se nós sabemos que fogo do inferno é sepultura. Ah, mas é o fogo do inferno. Quando se fala o fogo do inferno, era um local onde eram descartados animais e vários corpos de malfeitores daquela época, né? As pessoas que praticavam o mal. Então ela era descartada no lixão e ali era jogado enxofre e era posto fogo e ali ficava o fogo, nunca apagava, mas apagou, não tem lá mais. Era um lixão onde era descartado animais e pessoas, e muitas dessas pessoas eram jogadas até com vida, porque o próprio Jesus disse também, é melhor tu entrar no reino faltando um olho do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Que inferno é esse? Todo o seu corpo ser jogado no inferno. Está falando do espírito? Não, está falando corpo. Essa matéria aqui. Está falando dessa matéria aqui. Ser jogado em um lixão onde queimava com enxofre. Onde o bicho não morre. Morreu. Porque esse lixão não existe mais. Lá o bicho não morria porque sempre tinha detritos ali. Ali as pessoas eram jogadas, ali sim era o inferno. Esse inferno que o sistema religioso prega, ele nunca existiu. Nunca existiu. O Criador, ele não tem prazer no nosso sofrimento. Vamos continuar aqui, pessoal. Hebreus 2,15. Vou ler o 14 para ter uma sequência. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todo o que com medo da morte estavam por toda a vida sujeita à servidão. Com medo da morte.
essa morte, abençoado, é essa morte carnal. Não é morte espiritual. Algumas pessoas a gente fala aí que nós estamos salvos já. Eles falam, então, posso matar, posso roubar, posso... Você pode fazer o que você quiser, a vida é sua. Só que você vai sofrer as consequências. Nós temos que ter coragem de falar isso para as pessoas. Se você matar, arriscar de alguém te matar, se você roubar, você vai preso, então você leva um tiro aí, de repente, o lugar que você... É assim, pessoal. E uma pessoa que está, de fato, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ela não fica cometendo esse tipo de coisa. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não comete esse tipo de coisa. Ela é guiada por quem? Pelo espírito do mundo, pela ganância, pelo olho gordo. Olho gordo não é no sentido de... isso que o pessoal costuma, não. A pessoa cresceu o olho e querer ter mais, ter mais, ter mais. Isso não é culpa do diabo. É culpa da sua mente. É culpa da sua mente poluída. É isso, abençoado. Você faz o que você quiser. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai fazer coisa errada. Você está dirigindo o seu carro. Se você dirige o seu carro, você que está dirigindo o seu carro, você não vai para a prostituição, você não vai para o boteco, você não vai fazer coisa errada. Agora, se for outra pessoa que está dirigindo o teu carro, ela pega o teu carro e vai para os lugares que não devem. Então, se a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não procura fazer esse tipo de coisa errada. Nem passa pela cabeça dela de fazer coisas erradas. Vamos continuar na leitura. Aonde fala na Bíblia também, abençoado, que um espírito vai ser queimado no fogo do inferno? Não fala. Isso não fala. O que fala que vai ser lançado no inferno, olha aqui, eu pus só um versículo aqui, mas tem outros versículos aí que os amados irmãos podem estar aí, pesquisando aí. Mateus 10, 28, olha aqui. E não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Tem mais antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma é isso aqui, é o nosso entendimento. A alma é o nosso psique. A alma é o nosso raciocínio. Perecer o corpo é esse corpo aqui carnal. É esse corpo aqui. Não é o espírito que vai perecer no inferno. É esse corpo aqui que vai perecer no túmulo, na cova, na sepultura. Não é nem lá naquele local dos lixões lá ao redores de Jerusalém, não. É aqui mesmo. Então, pessoal, o que vai ser jogado no inferno, que é sepultura, é esse corpo. Mas o espírito vai voltar para o Criador. Vai voltar. Ah, mas e o ímpio e tal? Mais para frente nós vamos falar nesse assunto, abençoado. Por isso que eu digo, fica até o final da live, fica até o final do vídeo e tenha um melhor entendimento acerca desse assunto, para que nós deixamos de ser enganados. Algumas pessoas até acreditam, né, que a terra vai chegar ao fim, vai ser destruída, né? Eclesiastes 1,4 fala, geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Não sou eu que estou inventando isso daí. Está escrito aqui. Olha aqui. 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos. Quem são esses mortos? Morto corporal. Esse corpo carnal. Esse corpo carnal. Não é morte espiritual. Não. Semeia esse corpo em corrupção, que é esse corpo aqui, ressuscitará em incorrupção, que é o corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele não mais fica no inferno, ou seja, na sepultura. Ele vai ressuscitar. Por que ele não fica mais lá? Porque Jesus é a primícia da ressurreição. Após ele ressuscitar, muitos corpos dos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram com ele. Muitos corpos dos santos, porque teve alguns que ficou para o juízo no ano 70.
Só que as pessoas não entendem isso. E ali foram julgados. Aí o que é que aconteceram com esse povo? Esses povos são ímpios. Pessoas que não receberam de bom grado a palavra de Deus. Aí o que é que aconteceu? Deixaram de existir. Nós vamos falar nesse assunto mais para frente. Fica até o final para você entender. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. O que ressuscitará? O corpo espiritual, não é o carnal. Esse vai ficar no pó. Esse vai ficar no pó. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. 44, 1 Coríntios 15, 44. Os amados irmãos, se quiser acompanhar aí, na palavra de Deus que está na Bíblia, pega aí. E se não tiver aí agora, volta o vídeo assim que terminar a live aí e assista ele. 1 Coríntios 15, 44. Semeia esse corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Não fala aqui que o corpo espiritual vai queimar no fogo do inferno. Aqui não está falando que ele vai se queimar lá. O que vai ficar lá no inferno, que é a sepultura, é o corpo carnal. O espírito sempre volta para o Pai. Ah, mas de repente você pode estar falando assim, Adolf Hitler, Bin Laden, o que aconteceu com o espírito dele abençoado? Hoje nós estamos no ministério da graça, no ministério do Espírito. Deus não lida mais com carne e sangue. Deus não está preocupado mais com essa carne e sangue nossa aqui. Ele está preocupado com o nosso espírito, que já se encontra ressuscitado com Ele, já está com Ele, guardadinho lá com Ele. Nós fazer algumas coisas erradas aqui, Deus permite alguma coisa na nossa vida? Permite, Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Por que permitiu essa pandemia? É para as pessoas abrir os olhos. Por que o sistema religioso ficou vazio? Porque as pessoas acreditavam, não, você tem que vir para cá, porque senão você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Se isso fosse assim realmente, tinha que acontecer o quê? Vinha essa pandemia, o povo ia tudo para lá, porque lá estava a solução. Não, fez o quê? Esvaziaram. Volto a dizer, não estou aqui para falar mal de ninguém. Estou aqui simplesmente para levar uma mensagem da graça de Deus a quem quer ouvir. A quem quer ouvir. Então, abençoado, não. O que importa para Deus? Quem mata um? Quem mata 1000? Quem mata 1 milhão? O que importa para Deus? Quem deixa de pagar uma conta e paga a sua conta e o outro que paga tudo em dia? Quem deixa de pagar? Quem rouba 10 centavos e outros roubam 1 milhão? Isso para Deus, como que Deus interpreta para ele? Está errado. De repente a pessoa fala, isso é um absurdo. Você falar que um Bin Laden e tal, o espírito dele vai estar com Deus. Não sou eu que estou dizendo, abençoado, é a palavra de Deus que está dizendo. O que eles fizeram são obras da carne. São obras da carne. E nós, em graça, pessoas que se dizem eleitas, em graça, se pisar no calo deles, eles fazem também. Eles fazem também. Não adianta a pessoa falar, não, Bin Laden, Saddam Hussein, Adolf Hitler, aquilo é o filho da perdição, é isso, é aquilo, porque matou, porque roubou. Pisa no teu calo para você ver se você não rebenta também. Então não adianta, pessoal. Na nossa carne não habita bem algum, ela é inimiga de Deus. Ela é inimiga de Deus, tanto é que ela vai perecer aqui na terra. Porque ela é inimiga, ela não pode subir para lá, porque ela não obedece a Deus. Não é a carne dos eleitos, dos não eleitos. É qualquer tipo de carne. As pessoas estão aí, o eleito, não eleito, abençoados. Nós em graça temos que ter muito cuidado com esse assunto, porque senão vai virar um sistema de novo. As pessoas já estão preocupadas. Quem são os eleitos, quem são os não eleitos? Eu quero fazer um vídeo específico falando sobre isso daí. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso daí. Porque muitas pessoas em graça já estão começando a passar medo nas outras. Porque de repente não está tendo coragem de falar a verdade.
Nós, no ministério do Espírito, não existe mais filho da perdição. Existe ímpio? É um vídeo que eu também pretendo fazer. Existe o ímpio carnal, mas o espiritual não existe mais. Isso é fato. O ímpio carnal existe e nunca vai deixar de existir. Por que que não existe? O ímpio é aquele que gosta de fazer o mal, que pratica o mal. Esse não vai deixar de existir nunca. Mas, espiritualmente falando, não existe mais. Até porque o ímpio, que é o inimigo de Deus, depois eu vou estar lendo aqui mais para frente, ele nem espírito tem. Ele é uma alma vivente. Vou estar falando aqui mais para frente. Vamos lá. Olha aqui, abençoado. Salmos, vou falar agora aqui. Já tinha entrado no assunto, vamos falar aqui. Salmos 37, 20. Olha o que está dizendo aqui. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura do cordeiro. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Isso aqui, abençoado, aconteceu no ano 70, que foi o juízo. Isso aqui aconteceu no ano 70. Hoje, nos dias de hoje, no ministério do Espírito, acontece isso. Para os ímpios carnais, sim, eles vão perecer, morrer carnalmente. Deus permite que isso aconteça. Eu, abençoado, algum dia eu quero falar de um testemunho aqui, mas eu conheci um rapaz que vivia dando cavalo de pau com o carro, arriscado matar as pessoas. Eu hoje sou militar aposentado. Trabalhei na Polícia Militar do Estado de Goiás durante 30 anos, sou aposentado. Nós estávamos de serviço no dia, e esse cara dando cavalo de pau. E nós foi para ver se fazia a apreensão do carro e prisão dele, ele fugiu, foi embora. Sabe o que aconteceu com ele? Ele bateu numa árvore que o carro chegou a abraçar. Abraçou a árvore, morreu. Deus permitiu que isso acontecesse lá e não dentro da cidade, para não tirar a vida de ninguém. Para não tirar a vida de ninguém. Isso é muito importante a gente ler, entender isso daí. Hoje, nos dias de hoje, é assim também. Tem muitas pessoas más aí. Teve um traficante aí que suicidou dentro do presídio aí, não aguentou mais, suicidou. Porque não adiantava aquele cara lá. Tem uma passagem da palavra de Deus, acho que 1 e 2 Coríntios 5:5, Paulo fala que entregar o cara que estava tendo uma relação com a esposa do pai, que seria a madrasta dele, entregava Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Uai, como assim? Algumas pessoas falam, é porque ele era o eleito, porque abençoados. Eleito. Quem é um eleito? É um escolhido, um povo específico. Quem era esse povo? É os judeus. Mateus 15, 24, se eu não me engano, Jesus fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse era o povo eleito. Mas e hoje? Não, hoje nós não precisamos de eleição, nós estamos no ministério do Espírito. Nós precisamos de ser eleitos, escolhido. Escolhido do meio de quem? Escolhido, selecionado de quem? Algumas pessoas estão acreditando que ainda existe eleito, não eleito. Está voltando a um sistema de novo, colocando medo nas pessoas, porque as pessoas estão preocupadas. Quem é eleito? Qual é a um eleito? O eleito é porque é bonzinho, o eleito é porque isso, o eleito é porque não vai para o culto das chamadas igrejas. Abençoado. Nós estamos no ministério do Espírito. Paulo falou? Paulo falou. E aí, quando é que ele falou? Antes do juízo. Antes do juízo. Nós costumamos muito referir ao templo. Não, pessoal, nós não temos que estar referindo ao templo após o templo cair, antes do templo não cair, e por aí vai. Nós temos que referir ao juízo de Deus. O templo veio abaixo, sim, para fazer cessar as transgressões e dar fim ao pecado. Lê em Daniel. 70 semanas estava decretada sobre aquele povo, sobre a cidade santa, para fazer cessar o pecado. E o último a ser derrotado foi o templo. Ele não é referência
Nós não podemos pôr um templo feito por mãos de homem como referência na graça de Deus. Ah, tem um antes e um depois. Eu costumo falar o juízo. Às vezes eu já falei templo também. Ah, depois que caiu o templo. Ah, tem uma passagem que fala que o Espírito Santo de Deus não manifestava porque o primeiro o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Sim. Por quê? Não manifestava porque as pessoas recusavam aceitar o Espírito Santo de Deus tomar conta dele. E nos dias de hoje tem pessoas aí que tem o Espírito Santo de Deus, mas recusa. Tem o bem para fazer, prefere o mal. O Espírito está gritando dentro dessa pessoa, não faça, ele pega e faz. Aí joga a culpa no diabo. A pessoa que está sendo guiada pelo Espírito do mundo. Nós estamos no ministério do Espírito de Deus. E não no ministério da condenação. No ministério do Espírito não existe mais esse negócio de filho da perdição. Absurdo. Nós temos que ter cuidado, sim, nós em graça, do que estamos falando. Olha aqui, Daniel 12, verso 10. Muitos serão purificados, muitos. Porque aqui era antes do juízo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios perecerão impiamente. Perecerão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O ímpio entenderá. Ou o sábio entenderá, o ímpio não. Então, mas o ímpio perecerão, morrer, deixar de existir, morrer, essa carne aqui, ó. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Por que a nossa cidade está lá? Nos céus. Porque é lá que é a morada dos Espíritos. Porque é lá que é a morada dos Espíritos. Não é no fogo do inferno igual estão sendo pregados aí nas chamadas igrejas. Por isso que a nossa morada é lá. Mas a nossa morada, mas a nossa cidadania, mas a nossa cidade, perdão aí, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará isso aqui após nossa morte hoje. Morreu, nós já dá de cara com o nosso Cristo ressuscitado, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, abençoado. Olha que maravilha que é isso aqui. E as pessoas estão pregando medos por aí, segundo o seu eficaz poder, de se sujeitar também a si todas as coisas. Que a pessoa, não sou eu que estou inventando aqui. Filipenses 3, 21, está falando aqui, para ser transforme o seu, para ser conforme o seu corpo glorioso. Gálatas 2,7. Vamos lá. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado com o apelo da circuncisão, então, abençoado, tinha dois aí. O antigo e o novo evangelho, que foi dado a Paulo. E nesse novo evangelho, não existe essa de perder salvação. O Espírito nunca deixa de existir. O Espírito não queima no fogo do inferno. O Espírito sempre volta para Deus. Sempre volta para Deus. Sempre. Gálatas 2,7, não vou ler de novo. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, eu pulei para o 9 aqui, porque tem um parênteses lá, no 8, que eu não considero como se fosse fazendo parte dos originais. Por isso que eu pulei para o 9 aqui. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, a graça que me havia sido dada
deram-nos a destra e nos em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, abençoado, quando você lê isso daqui e você vai falar acerca do filho da perdição, não é para nós nos dias de hoje, é para eles. Não é para nós nos dias de hoje. Ah, mas Paulo viveu nesse período? Viveu. Eu tenho um vídeo aí falando acerca disso daí. Então, não é para nós nos dias de hoje. Nós estamos no ministério do Espírito. Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que mundo é esse? Era Brasil? Não, Brasil não existia o território brasileiro. Ide por todo o mundo do Israel. Quem crê e for batizado será salvo. Salvo do quê, pessoal? Salvo da grande tribulação. Não é salvação eterna. A salvação eterna, nós já viemos com ela. Nós só manifestamos aqui em carne e sangue, como diz em Hebreus 2,14. Visto como os filhos são manifestos em carne e sangue. E ele também participou das mesmas coisas. Não é salvação, não. Depois eu vou ler de novo. Eclesiastes 12,7. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Condenado ao quê, pessoal? Condenado à grande tribulação do ano 70. Isso sim, muitos ali pereceram, muitos ali morreram, muitos dos corpos que estavam mortos ressuscitaram. Um para a glória eterna e outra para a condenação eterna. Deixaram de existir. Como nós lemos lá anteriormente aí, em Salmos 37, 20. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em meu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Olha aqui, o filho da perdição, no caso aqui era Judas, ele não tinha esperança ele não tinha o espírito que nós temos. Aquele que o pó volta ao pó, que o espírito volta a Deus. Porque ele era filho da perdição. Ele era o filho da perdição. Ele veio com esse propósito. Ele veio com esse propósito. Então ele já tinha o seu caminho preparado. Por quem? Pelo próprio Criador. Judas não tinha o fôlego do Espírito que volta, que o pó volta à terra e o Espírito volta para Deus. Ele não tinha esse fôlego. Ele tinha esse fogo terreno só. É muito fácil de entender. Vou ler de novo. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E a Escritura se cumpriu. Está consumado. Olha aqui. Eu vou ler aqui, mas os amados aí podem estar lendo aí desde o verso 1 para frente. 2 Tessalonicenses 2,3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Engana quem? Nós nos dias de hoje? Nós nos dias de hoje? Não. Não é. É o povo daquela época. Porque não será assim sem que antes venha apostasia. Para nós hoje? Não. Para aquela época. E se manifesta o homem do pecado. Manifesta quando? Hoje? Não. Aquela época. E o filho da perdição. O filho da perdição. Para hoje? Não. Para aquela época. O filho da perdição, ele tinha esse propósito. Por Deus. Ele não... O pó dele voltou para o pó e acabou. E no espírito não voltou para Deus. O pó voltou para o pó e ele deixou de existir. Como
A gente disse no início do vídeo, pessoal, um espírito não queima no fogo do inferno. Um espírito não queima no fogo do inferno. Um espírito não queima no inferno. Por quê? Porque o pó volta, o espírito volta para Deus. Agora, daqueles que foram instrumento de Deus aqui na terra para manifestar a sua ira, esse não, ele já veio com esse propósito. Por que ele veio com esse propósito? Porque Deus não poderia pegar um dos seus escolhidos e fazer isso. Vou pegar, digamos assim, Deus pegar um eleito, né? Que é os judeus, que era o povo de Deus, então os eleitos são eles. Só que hoje, no ministério do Espírito, não existe isso mais não. Nós temos que parar com isso. Ele não poderia pegar um Moisés para ser o filho da perdição. Ele não ia pegar. Já estava tudo dentro do seu propósito. Como que alguém vai pegar... É aquela história, abençoado. Como que uma pessoa boa, você vai pôr uma pessoa boa numa situação de dificuldade? Não. Nenhuma pessoa de sã consciência vai fazer isso. E Deus, de maneira alguma, fez isso. Ele preparou alguém com esse propósito. Para não pegar ninguém. Para não pegar ninguém. Para não pegar ninguém para usar para esse fim. As chamadas igrejas estão dizendo por aí, as pessoas vão queimar no fogo do inferno. Como que vão queimar no fogo do inferno se o espírito volta para o Pai e só a carne vai ficar aqui no pó? É muito fácil. Eclesiastes 12:7, né? Está dizendo. Mas tudo isso é para gerar ganhos, o medo nas pessoas. Isso gera dinheiro, din-din. O povo tem que acabar com isso. Até nós em graça também, nós temos que entender que nós estamos no ministério do Espírito. Num ministério glorioso. E que não existe mais esses filhos da perdição. Não existe. Não tem um propósito mais de Deus para esses filhos da perdição nos dias de hoje. Ah, existe o ímpio? Lógico que existe. O ímpio carnal. Mas o espiritual já não existe mais. Não existe mais. Não tem. Eu peço que os amados irmãos, e se acharem esse vídeo aí edificador, que compartilhem, para que mais pessoas tomem conhecimento da graça, que saiam desse engano. Não existe essa do espírito após a pessoa morrer, uma pessoa que não aceitou Jesus dentro do sistema religioso vai queimar no inferno. Não tem essa, não existe. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala disso daí. Fala que vai queimar no fogo do inferno. É esse corpo aqui. Que é a sepultura. Isso aí vai sim. Mas que o nosso espírito vai ser queimado após a nossa morte, não tem nenhuma passagem dentro das Escrituras, dentro da Escritura que está aqui, a palavra de Deus que está aqui, não tem nenhuma palavra, nenhuma passagem que fala disso. O que fala que vai voltar para o pó é o corpo corruptível. O nosso espírito volta para Deus. Isso tem. E o que vai descer ao pó é o pó. Que para os judeus da época, eu não sei como que está lá hoje, inferno para eles, eles têm conhecimento disso, é sepultura. Mas o povo está enganado até hoje com a mente cauterizada por causa desse sistema maligno. Infelizmente. Então, abençoado, se você achou essa mensagem edificadora, compartilhe aí com mais pessoas, deixa seu like, clica aí no sininho, clica em todos, para você receber notificações de novos vídeos quando a gente postar aí. Eu acredito que algo aqui foi edificante na sua vida. E se algo foi edificante, aproveita o que foi e passa para algumas pessoas e marca essa pessoa. Fala, olha, quando o Ivan falou, aqui eu ainda não sabia, eu não entendi assim, mas hoje eu entendo. Faça isso, compartilha, ok? Graça e paz aí, abençoado. Graça e paz.